Pessoal, não esqueçam de deixar o like, pois isso ajudará demais no engajamento do canal. E se você não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Pessoal, o YouTube me mostrou que 66% das pessoas que assistem os vídeos desse canal com frequência ainda não se inscreveram. Você que gosta deste trabalho, se inscreva, não custa nada. E mais uma vez lembrando, curtam o vídeo, pois com essa atitude o canal será recomendado para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Olá, uma boa noite a todos do canal. O meu nome é Wesley e moro em Lusiânia e tenho 28 anos de idade. Eu queria contar um relato que aconteceu comigo no ano de 2018 na cidade de Amapá. Meu avô e a minha avó moram em Amapá. Na época, eles moravam em uma fazenda enorme e cultivavam milho e leite. Então toda a família se planejou em ir para lá para ficar uma semana, para poder rever toda a família novamente, pois era muito difícil a gente fazer essas coisas, pois as minhas 3 tias haviam se mudado de lá com 17 e 18 anos. Então elas se casaram e tiveram filhos e construíram a família delas em uma outra cidade. Então ficava bem difícil de visitar uns aos outros. A minha mãe também se mudou de lá muito nova, com apenas 16 anos de idade, e já veio para a Lusiânia para poder construir a vida dela. Então passamos um mês planejando e fomos. Todos levaram bastante cerveja e carne e refrigerante para as crianças, pois iríamos fazer um grande churrasco. Chegando lá, a casa ficou lotada, pois a família era bem grande. Cada um colocou suas malas em um quarto e todos nós fomos preparar a churrasqueira e limpar a piscina para as crianças e para os adultos poderem aproveitar o melhor dela. E assim fizemos. Ficamos assando carne até de madrugada. Então, quando bateu umas meia-noite por aí, o meu primo Mariano disse que iria dormir e junto com ele foram as crianças de uns 10 a 13 anos de idade. Enquanto isso, o restante do pessoal ficou todos do lado de fora, bebendo, comendo e jogando conversa fora. Até que o meu primo Mariano veio assustado de lá do quarto, com os olhos completamente arregalados. Ele estava bem assustado. Ao vermos o Mariano naquele estado, perguntamos o que havia acontecido. E ele falou que teve apenas um pesadelo e começou a comer o churrasco. Ele ficou com a gente até a hora que todos nós fomos dormir. Eram umas 4 da manhã. Ele e meus 2 primos e eu dormimos no mesmo quarto, pois lá haviam 2 beliches. Então o Mariano e eu dormimos em uma beliche e os meus outros 2 primos, no caso o Diogo e o Fernando, dormiram em outra. Acordei umas 8 da manhã e vi que o Mariano já se encontrava acordado. Já os meus outros 2 primos estavam dormindo ainda. Então eu me lembrei da hora que o Mariano foi lá para fora de madrugada espantado. E confesso que ainda não tinha engolido essa história de ter sido apenas um pesadelo. Então primeiro eu dei um bom dia ao Mariano e ele também me respondeu com um bom dia. E em seguida eu perguntei: Mariano, aconteceu alguma coisa de madrugada quando você foi lá para fora? Pois você estava tão espantado que não pareceu que foi apenas um pesadelo. Aconteceu alguma coisa com você e você não quis nos contar? Então ele respirou fundo e falou que eu tinha que prometer que eu iria guardar segredo. Eu falei que guardaria.
Então eu fui garantir se o Fernando e o Diogo estavam dormindo. E eles estavam dormindo feito pedras, mas também já era de se esperar, pois só os dois conseguiram secar 2 garrafas de uísque. Então o Mariano contou que quando estava dormindo, ele acordou com vontade de ir no banheiro. E como ele tinha fechado a porta do quarto e estava tudo escuro, ele não conseguia enxergar direito, pois só havia a luz da lua iluminando o quarto. Foi então que ele olhou para o canto da parede e avistou uma coisa alta, magra e negra, igual à escuridão, e os seus olhos eram bem brancos. E quando ele viu, ele tomou um susto tão grande que achou que iria desmaiar. Então a criatura foi desaparecendo lentamente da frente dele. Ele disse que com certeza aquela coisa estava observando ele dormir. Então depois disso, ele não conseguiu mais pregar os olhos. E foi aí que ele foi lá para fora e falou que ele não tinha dormido nada com medo da criatura aparecer de novo. Ao ouvir aquilo do Mariano, eu comecei a rir da cara dele e falei: olha só, um homem desse com medo disso. Pelo amor de Deus, isso não existe. Aonde já se viu um homem desse tamanho ficar acreditando nessas coisas? Vê se cresce, cara. Então, para brincar ainda mais, eu falei: Mariano, entidades não existem. E um dia, se aparecer uma em minha frente, eu vou convidar ela para tomar um café junto comigo e perguntar como é lá no inferno. Depois disso, eu continuei rindo da cara do meu primo. Ele então, bem sério, me disse: Wesley, tudo bem se você não acredita nessas coisas. Aliás, não é todos que conseguem ver ou sentir esses tipos de coisas. Por isso muitos não acreditam. Mas não fique brincando com isso. A gente não pode brincar com esse tipo de coisa. Se eu fosse você, eu retiraria tudo que disse antes que seja tarde demais. Então eu retruquei falando: olha para você, um cara de 25 anos acreditando nessas babaquices e falando que viu. Pelo amor de Deus, me poupe dessas suas mentiras, Mariano. E pode ficar despreocupado, que esses fantasmas que você vê não vai aparecer para mim não. Aliás, como que vai aparecer uma coisa sendo que nem sequer existe? Olha, eu não vou retirar nenhuma palavra do que eu falei, pois são apenas verdades que você não aceita. Então, quando ele ia falar mais alguma coisa, eu simplesmente saí e fui escovar os meus dentes. E em seguida, eu voltei e arrumei a minha cama e fui ajudar a lavar a louça, enquanto Mariano ficou no quarto. No cair da noite, a minha avó fez uma janta bem caprichada pra gente. E em seguida minha avó trouxe 3 pudins bem grandes. Ela havia feito para todos comerem e ainda repetirem. No final, acabou sobrando um pudim no qual ela guardou. Quando bateu às 11 da noite, todos fomos dormir. E eu dormi no mesmo quarto que os meus primos de novo. Foi então que eu acordei lá pro lado de umas 3 e pouca da manhã. Eu peguei o meu celular e liguei a lanterna do mesmo e fui na cozinha pegar um pedaço de pudim. A cozinha era lá fora, pois a minha avó mandou construir lá para ter uma cozinha bem grande. Então eu fui. Tava um frio danado. Peguei um prato e cortei 3 pedaços bem caprichados de pudim para mim. Quando coloquei a faca na pia e me virei, eu vi que lá no quintal havia alguma coisa parada. Não dei muita importância porque eu pensei que era uma árvore. Então voltei para dentro e depois que eu terminei de comer, decidi abrir a janela para saber o que eu havia visto, se era realmente uma árvore. Então eu abri bem devagar e vi uma criatura enorme. Era época de lua cheia, então a lua estava conseguindo iluminar bem aquela criatura. No lugar do pé eram cascos de bode, o corpo era de um homem e a cabeça era de um bode com enormes chifres. Na hora eu gelei, pois eu nunca tinha visto algo como aquilo.
Então eu tentei acordar o meu primo Mariano e os meus outros primos, mas apenas o Mariano acordou e viu aquela criatura também. Confesso que quase eu borrei as minhas calças de tanto medo que eu estava sentindo. Vi que o meu primo também estava tremendo. Pedi para ele ficar quieto, pois vai saber o que aquilo iria fazer se olhasse para a gente. Então ficamos observando por uns 10 minutos, e foram os 10 minutos mais longos da minha vida. Então aquela criatura começou a sussurrar algo, no qual eu e o meu primo não conseguimos decifrar, pois era algo tipo um outro idioma. Então aquela criatura foi embora e ela foi sumindo pelos matos que ficavam ao lado da fazenda. Em seguida fechamos a janela e não conseguimos pregar mais os nossos olhos por um minuto sequer. No dia seguinte fomos lá fora e vimos que haviam as pegadas daquela coisa no chão. Porém, não seguimos as pegadas por medo do que poderíamos encontrar. Comentamos com a nossa família e os únicos que acreditaram na gente foram os nossos avós. Então a minha avó e o meu avô chamou a gente para o canto e nos ensinou uma oração. Eles nos disseram que toda noite que a gente fosse dormir era para fazermos 5 Pai Nosso, 5 Ave Maria e ainda dizer: com Deus me deito, com Deus me levanto. Foi alguma coisa assim. E fizemos isso até o dia de irmos embora. Não vimos mais nada desse tipo depois que começamos a rezar. No penúltimo dia na fazenda, começamos a arrumar as nossas coisas e fizemos um churrasco e um almoço bem caprichado. E ficamos bebendo e comendo até a madrugada. Mariano e eu ficamos lá também. Aliás, era a nossa última noite. Então Mariano virou para mim e falou que havia sentido uma sensação muito estranha, do tipo uma sensação que havia mais alguém ali conosco. Então eu falei que não precisava se preocupar, pois a família toda estava lá fora reunida e eles não iriam deixar nada de mal acontecer com a gente. Foi aí que ele ficou mais calmo. E no dia seguinte, nós nos despedimos e fomos todos embora. Eu entrei no carro com a minha mãe e o meu pai e abri a janela. E quando estávamos indo embora, eu olhei para a mata e ouvi novamente a criatura. Aquela coisa estava olhando fixamente para os meus avós. Na hora me bateu um arrepio daqueles. Então eu chamei a minha avó bem alto e apontei o dedo para aquilo. Quando a minha avó olhou, ela fez um sinal da cruz e começou a falar alguma coisa. O meu pai já havia ligado o carro e já estava acelerando. No meio do caminho, eu fiquei pensando naquilo a viagem toda. É isso, pessoal. A história é bem longa, mas espero que gostem. E se você não acredita no mundo espiritual, não fique brincando com essas coisas igual eu brinquei, apenas respeitem. E até nos dias de hoje, eu fico pensando no que seria aquilo. Será que alguma entidade ou o próprio demônio, seja lá o que for, não é desse mundo? E eu nunca mais quero ver outra vez na minha vida. Eu desejo a todos uma boa noite.